Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, estejam me ouvindo bem por aí. Noite chuvosa. Uhum. Exatamente. Carlos, boa Tudo bem? Boa noite. noite, Edu. Tudo bem? Tudo jóia? Obrigado pelo seu tempo. Vim aqui conosco nessa noite. Final de mês, corrido, o mercado é uma loucura, né? Chuva, mas muito obrigado aí por estar presente, será um privilégio aqui, não tenho dúvida do bate-papo nosso aqui. Legal, bacana. Prazer e muito obrigado pelo convite aí em nome do time da FIA, viu, Edu? Imagina. Bom, a gente tem aqui algumas pessoas já conectadas, outras pessoas entrando. A gente teve temporal aqui em Campinas, São Paulo também, então sempre muito corrido aqui, né? Final de mês também. Mas a turma geralmente eles vão entrando aqui ao longo da live, a gente vai trocando aqui essa conversa, tá? Antes de eu Bacana. passar a palavra aqui para o Carlos, a gente iniciar o bate-papo de hoje, que é um tema super quente, né? A gente falar um pouquinho aqui hoje será um tema voltado para investimentos, para fundos de investimentos, momento de multimercados, enfim. Acho que todo mundo aqui acompanhando, por mais que não seja o tema core do dia a dia de alguns aqui, mas todo mundo acompanhando aí minimamente o dólar, né? Dessa vez o Google não errou, né? E o dólar está a R$ 6, né? Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais aí desse momento, desse contexto, chama um amigo, chama um colega, compartilhe aqui o link. Será um privilégio aqui a gente conversar, tá? Eu vou só compartilhar aqui a minha tela rapidamente. Queria passar aqui para vocês. Nós estamos hoje bem pertinho da Black Friday oficial, né? E aqui na FIA nós já estamos de Black Friday. Então, a FIA, né, para quem ainda não conhece, ela vem, né, dos diretores ali da FEA USP, tá? Mantida aqui hoje junto com o professor Roy, o professor Felipe. Tá? Nós temos aqui as nossas turmas, em específico aqui, para os cursos de produtos, de gestão de risco, de investment banking, finanças corporativas, o MBA Banking, tá? Todas as turmas que nós temos aqui voltado, né, para o mercado financeiro e o mercado das empresas, né, o corporativo aqui, os financistas, como o professor Roy gosta de chamá-los. Hoje nós temos aqui duas modalidades que nós estamos trazendo, tá? A turma aqui da FIA até colocou no chat, tá? São as duas modalidades que estão com desconto da Black, tá? São modalidades que nós estamos trazendo aqui para a turma EAD, né? A FIA hoje tem alunos no Brasil inteiro com a modalidade EAD, e nós trouxemos duas modalidades muito bacanas, tá? Uma, ela terá que 70% das aulas, né, são disponibilizadas dentro da trilha do curso de EAD, são aulas gravadas pelos nossos professores, tá? E 30% das aulas serão ao vivo, né, via Zoom. Isso para justamente provocar o network, né? Hoje, muitos dos nossos alunos, eu acho que quase 100% aqui, eles são alunos que estão no mercado de trabalho nas mais variadas áreas, né? Temos alunos mais variados bancos, corretoras, alunos de mercados financistas mesmo, dentro das suas empresas, né, que atuam em FP&A, enfim, contábeis, em outras situações. Então, essa troca, esse network vai ser muito rico, e aí é aqui que nós estruturamos e pensamos isso, tá? E para quem está em São Paulo, também temos a turma semipresencial, né? Também com as aulas gravadas, toda a trilha ali da nossa jornada EAD, e com a 30% das aulas presenciais também. Acho que é sempre bacana aqui, você troca muito também com os demais alunos, com outras turmas ali, né, intervalos, enfim, também amplia esse seu network, né? E um ponto aqui muito importante, eu falei dos alunos que estão, né, com esse background dentro do mercado, estão na carreira, os nossos professores também,
tá, turma? Acho que isso é super legal. Os nossos professores também são professores que atuam, né, dentro de diversas áreas. Tem um professor que atua dentro de asset, valuation, private banking, em, em M&A, então tem diversos aqui backgrounds, professores que estão lá na prática, né? Muitas vezes chegam ali na FIA, na correria ali do dia a dia, para trazer a aula com conteúdos que acabaram de passar ali, tá? Então fica aqui o convite para vocês fazerem parte, tá bom? Sem mais demoras aqui, vou passar a palavra para o Carlos. Carlos, está contigo a apresentação. A ideia aqui é a gente fazendo um bate-bola, trocando aqui realmente uma conversa, tá? Então, eu vou acompanhar o chat aqui para você e te trazendo aqui as interações, as provocações. Bacana. Acho que eu fico feliz aqui por dois motivos, né? Acho que do pouco do que você falou inicialmente, o Edu. Primeiro, ver uma instituição, né, que vem desse bloco da USP, FIA-USP, que traz essa, acho que assim, talvez o principal nome de universidade brasileira no Brasil, com essa dinâmica, né, de possibilitar as pessoas não só essa questão do presencial, do semipresencial, mas também principalmente aproveitar e se valer dessa modalidade do digital, né, porque com a correria que a gente, eu estou em Campinas hoje, também eu moro em São Paulo, mas hoje eu estou no escritório em Campinas e, pelo que eu soube aí de São Paulo hoje, a gente teve um problema grave com chuva, então o deslocamento seria praticamente impossível para chegar a tempo, talvez, para fazer uma aula tranquila. E segundo, reviver uma experiência bacana, né? E, assim, eu tive por um período da minha carreira, já vou compartilhando aqui um pouco da tela também para apresentação, depois você me confirma se está tudo em ordem, aí vocês estão conseguindo ver. Já subiu. Já subiu, né? Uma parte importante assim da minha carreira na época de formação e atuação em uma das instituições que eu trabalhei foi a possibilidade de poder lecionar, não só para profissionais, né, que atuam no mercado financeiro, na época que eu tive principalmente ali no Itaú, mas também para estudantes de ensino médio que começavam a desenvolver definição de carreira, né? Muitas vezes eles se deparavam ou paravam ali no meio do caminho de um processo de vestibulinho, não sei nem se existe esse nome ainda nas escolas técnicas, mas a turma que não conseguia ingressar numa cadeira ali dos cursos técnicos das ETs, às vezes eles caíam na nossa mão ali para pegar um curso extracurricular e boa parte dessa dinâmica dos cursos extracurriculares já eram tentando trazer mais profissionais para o mercado financeiro. Acho que o grande gap que a gente tem hoje em qualquer linha de negócio no Brasil é de mão de obra qualificada. Acho que nós aqui que vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, trocar experiência. Acho que temos um compromisso de formar o máximo de pessoas possíveis, de qualidade, porque acho que esse é o grande gargalo que a gente tem no Brasil. Depender de política pública, a gente está perdido. Então, aquilo que a gente puder contribuir para formar bem as pessoas e dividir conhecimento, acho que isso é importante. Então, feliz por dois motivos aqui em dividir esse espaço com vocês. Eu vou te pedindo, então, só para me falando de tempo aí, sei que você vai moderar, mas você sabe que eu falo bastante, então eu gosto muito de trocar experiência aqui com a turma, então quanto mais a gente tiver troca aí de experiências, melhor. Rapidamente, aí, só para passar um pouco de quem eu sou aí, até para a turma que depois quiser trocar figurinha, experiência, pode procurar lá via LinkedIn. Eu estou há mais de 20 anos no mercado de trabalho, especificamente no mercado financeiro, eu estou há mais de 18. Meu início de carreira foi bem particular, porque ingressando ali nas cadeiras de administração, Universidade Municipal de São Caetano, meu início de carreira veio da área de RH, né? Então, eu entrei na linha
RH basicamente nas cadeiras ali de, de folhas de pagamento, né? Então você tinha um skill um pouco técnico dentro de uma área de humanas nas empresas, mas na linha de formação ali, focada principalmente em finanças, tomando conhecimento e primeiros contatos ali com o mercado financeiro, ainda no banco da universidade, foi onde eu olhei aquilo, eu falei, poxa, parece ser legal, divertido. Eu só não sei se ganha dinheiro, mas eu acho que é por ali que a gente pode caminhar. Então, no final de universidade ali, 2004, 2003, 2004, deriva ali para ir para o mercado financeiro, com uma passagem extremamente rápida pelo Itaú, mas começando de fato ali no Santander, bem no mercado de ações, na época do, do pré-sal, onde o Brasil parece que virava uma Suíça, com reservas gigantescas de petróleo, mas ao mesmo tempo, na sequência, vindo ali com uma crise, das crises mais severas que a gente já passou, foi quando eu fiz a transição ali no Itaú, e de fato, dali para frente, a carreira andou focada no mercado de investimentos, muito na linha do desenvolvimento de segmento comercial, plataforma e prateleira de produtos, até versar ali sobre o relacionamento direto com clientes no private, finalizando ali pelo desenvolvimento do negócio que a gente está tocando aí há quase 4 anos. Então, um espaço aqui para agradecer também ao time da Pace que me possibilitou estar aqui com vocês hoje, né? Então, quando a gente fala assim um pouco do mercado em si e talvez do momento de multimercados, o que eu comentei contigo que eu acho que faria muito sentido, né? Quando a gente vai falar de alguma alternativa, né, de algum propósito de produto, muitas vezes a gente se depara com os investidores querendo saber o que é mais importante no final da escolha, que na visão muitas vezes do cliente, do investidor, é a performance, mas quando a gente fala pela ótica da gestão, né? Então, quando você navega numa linha de carreira em Y no mercado financeiro, você pode passar não só pelas vertentes mais técnicas, mas também pela vertente comercial. Então, assim, se permitir numa carreira em formato Y, passar por uma cadeira mais técnica para se garantir uma profundidade de produto, para depois levar isso, talvez, de uma forma mais palatável para o investidor, traz algumas reflexões. Eu acho que essa reflexão, quando a gente vai falar aqui um pouco sobre o momento de mercado, eu gosto muito de traçar um pouco desse paralelo com o contexto macro e como é que se chega numa definição de alocação, antes propriamente da gente falar do momento de multimercados em si, né? Não sei o quanto dentro da grade aqui se aprofunda nas alternativas, nos modelos de alocação, nos modelos dos produtos, nas visões dos gestores, mas achei por bem trazer um passo atrás aqui sobre contexto macro e que visões se dá nas cabeças dos gestores antes de fato de se falar um pouco de momento, quem são, o que fazem e o que a gente espera daqui para frente. Então, quando eu falar de contexto macro, e a gente viveu aí 2 semanas de bastante expectativa com relação ao Brasil, o que muito se discutia e ficava na expectativa do mercado, e isso foi o que mexeu demais. Você fez uma breve introdução aí sobre a indústria de multimercado, que mexeu demais com a performance e com o sentimento de clientes e gestores, foi o nosso momento, né? O momento de Brasil, né? Então, acho que eu fiz questão de deixar aqui como ponto principal essas questões fiscais relevantes, porque ainda que a gente tivesse resolvido um pouco antes do mundo inteiro as questões de inflação e crescimento no pós-pandemia,
o Brasil ele voltou a um momento de condução de política e economia que vem sendo bastante questionado, né? Principalmente pela ótica do gasto. Né? Então, isso, de fato, incomodou muito. Né? O mercado, acho que no começo do ano, tinha uma visão um pouco mais construtiva para o Brasil, mas eu fiz questão ali de gravar uma palavra, fazer aqui uma prévia da conversa aqui, e um colega debatendo aqui comigo, ele falava assim, hoje é muito mais fácil eu entender essa dinâmica de um produto para levar para um cliente, porque não é o que a gente crava na pedra, mas o que o mercado espera que vai acontecer, que vai determinar a performance de uma classe ou de um produto. E, de fato, a expectativa era uma expectativa mais positiva, e essa expectativa ela foi se transformando em um cenário mais incerto. Né? Eu lembro que, numa conversa com um, um investidor lá em maio, com o Mansueto, lá no BTG, a grande pergunta que ele fazia era, olha, a gente tem alguma incerteza lá de fora em relação à eleição americana, mas e o Brasil? O Brasil está acertando o caminho, como é que vai ser daqui para frente? E uma das coisas que o Mansueto falava era, o grande X da questão para o Brasil é definir como é que vai ser a dinâmica do gasto para o equilíbrio fiscal e que isso materialize uma continuidade da queda do juro e da expectativa de inflação daqui para frente. Só que ele falava que havia assim um cenário muito incerto e não o surpreenderia se o mercado entendesse que o governo seria um pouco displicente com relação a essa condução do gasto público e que o mercado se surpreenderia negativamente até o final do ano, mas em algum momento o governo traria alguma resposta com relação à contenção de gasto, e ele falava ali em maio, tá? Quando isso acontecer, não vai ser surpresa eles anunciarem entre 30 e 50 bilhões de contenção de gasto. Veio ontem, né, na divulgação ali da nota ali que o ministro da Fazenda falou ontem, em 70 bilhões, mas não ficou tão claro porque da mesma forma que ele anunciou ali algumas questões fiscais, ainda ficou incerto algumas questões relacionadas a gasto, né? Então, o mercado não recebeu muito bem, isso mexe com expectativa, junta essa incerteza ao novo BC que a gente vai ter, né, o novo presidente do Banco Central que a gente vai ter, não se sabe se vai ter uma aderência mais técnica ou se vai ser uma interferência política, isso impacta expectativa de juros e, de certa forma, pode, como já deve ter antecipado ali no círculo de Faria Lima, Leblon, a dinâmica da corrida eleitoral para 2026, né? Então, isso já vem em xeque. Então, quando a gente fala um pouco da dinâmica de gestão e performance, muito do que está acontecendo pega um pouco desses quatro blocos iniciais de Brasil e de forma muito intensa, porque principalmente de 2013 para cá, a gente viveu um ciclo de expansão muito grande de gestoras no Brasil, né? Então, você navegou aí por um momento com mais de 800 gestoras no Brasil, fazendo as mais diversas estratégias de investimento e, de certa forma, vivenciou um boom aí que a economia americana permitiu que o mundo vivesse aí num ciclo de juro muito baixo. Nós tivemos os nossos caminhos ali ao longo da década, mas, de certa maneira, isso favoreceu o crescimento e a evolução da indústria e uma série de outras evoluções aí de cunho legislatório que também favoreceram um pouco essa dinâmica. Mas, enfim, quando você pega esse momento, né, associado a um momento de Estados Unidos com definição eleitoral, mas uma definição eleitoral que para alguns foi muito surpreendente ali com a famosa onda vermelha do Trump assumindo o controle de Senado, House, provavelmente reforçando a robustez econômica dos Estados Unidos, num ciclo aí de década que pode prevalecer uma inflação e juros mais alto, puxando de novo um pouco dessa expectativa do juro brasileiro de longo prazo em relação a isso.
de fato, com essa ponte mais dura aí do Donald Trump, puxando muito essa robustez da economia americana, o dólar, em tese, já vinha se fortalecendo com esse call de Trump. E quando você pega esse call de Trump associado a essa incerteza que ficou aí na dinâmica da condição econômica e política no Brasil dessas últimas 2 semanas, deu no que deu, né? Foi o que você falou. O dólar chegou a 6, o juro está batendo 14, aí alto já na curva de 1, 2 anos. E, em paralelo a isso, a gente tem também a dinâmica de alguns parceiros comerciais grandes passando por desafios internos ali de mudança de modelo, de fortes investimentos em infraestrutura para consumo, que é o caso da China. E a gente também tem um bloco bastante relevante que sofreu com crises migratórias, foram oriundas ali da grande onda de livre circulação que a Europa sofreu de 2000 para cá, mas que também passa por uma desindustrialização relevante por conta de toda a burocracia da legislação mais atravancada que aconteceu nas 2 últimas décadas e culminou aí no final ali do ano de 2021, início de 2022, com a guerra da Rússia e Ucrânia também. Então, assim, você tem um xadrez, e por que eu falo desse contexto macro como algo muito relevante? Porque quando a gente falar ali na frente sobre os modelos e tipos de fundos de investimento que existem no mercado, basicamente, essa dinâmica do contexto macro, ela é um pano de fundo bastante relevante para a tomada de decisão de alocação que os gestores É. fazem quando se olha nessa dinâmica de classe de ativo, né? Eu acho que você vai fazer algum comentário, Show. alguma pergunta aí, né? Isso, eu ia colocar até, se você voltar ali à outra tela, você comentou no início em termos da estrutura, né, das matérias, lógico que é um bate-papo muito mais focado para o nosso dia a dia, mas olha que legal, né? Nessa tela aqui, e os nossos alunos aqui, a gente faz toda essa junção, né? Então, a gente, lá no tema de economia, a gente fala de todos esses pontos, né? Lembrar todas essas questões fiscais, a inflação, enfim, essa parte econômica mesmo. Depois a gente passa ali para questões de precificação dentro de renda fixa, né, nas partes de juros, né? E isso vai ser importante ali para uma série de medidas, até para um valuation lá na frente, né? E a gente traz também, né, o racional ali, até eu tinha mês passado, final de outubro, nós tivemos aqui com a CFO, né, e ela estava em pleno planejamento para 2025, né, e aí a gente pega uma outra vertente, né, um CFO olhando para 25 em termos da empresa, e ela justamente discutindo como que seria a questão de dólar para trazer todo o planejamento financeiro ali para a parte da empresa, né? Então, e a gente também pega essa parte lá com os nossos financistas em finanças ali, na parte empresarial. Então, a gente traz todo este contexto, né? Agora, a pergunta que eu ia fazer aqui para você a gente está falando aqui do nosso bate-papo sobre as gestoras, né? É, depois você pode responder ao longo aqui da tua apresentação, mas Claro. as gestoras que, na tua avaliação, elas são mais eficientes, ela tem ali uma pesquisa proprietária para trazer esse contexto macro, ou as melhores, os mais eficientes, elas consomem isso de fora? Como que é a tua visão aqui para a gente trazer até, a gente tem bastante analista aqui, né? Então, para trazer Uhum. também isso, você pode responder ao longo da Legal, apresentação. legal. Eu acho que, assim, nesse estágio a gente já consegue falar um pouco disso, né? Você tem um pouco dos dois, né, Edu? Quando você pega grandes gestoras que derivaram das tesourarias dos bancos, assim, boa parte das gestoras que se tornaram referência no mercado brasileiro, o time mais sênior, ele geralmente ele é egresso da tesouraria dos bancos, né? Então você tem times bastante robustos ali, vindos da Absolute, da Legacy, da Ibiúna, da Ace, que são times egressos, principalmente ali da tesouraria do Santander, né? Você pega uma turma da Genoa,
que era o time que fazia a gestão da mesa proprietária de fundos de investimento do Itaú, que tinha ali dentro do seu círculo analistas que foram egressos em algum momento da tesouraria do banco, da tesouraria do BBA. Esses caras, eles respiraram por muito tempo a pesquisa econômica dessas instituições e muitas das vezes, quando se define ali a estrutura organizacional de uma gestora, além dos gestores, né, os portfolio managers, né, como eles gostam de chamar, de fato, vão tomar as decisões de alocação, muitas das vezes eles estão amparados, principalmente pela pesquisa econômica proprietária, né, mas eles não deixam de consumir, sem sombra de dúvida, a pesquisa econômica de grandes casas. Vou abrir um parênteses aqui, até pelo próprio modelo que a gente toma, né, como decisão. Nós somos hoje uma estrutura de distribuição da plataforma do BTG, né? O nosso escritório hoje ele está há quase 4 anos na plataforma do BTG. A gente consome a pesquisa econômica proprietária do banco, mas nós também fazemos a nossa pesquisa. Vocês vão ver que tem estudo proprietário nosso para tomada de decisão de alocação de investimento, mas eu não me restringo ao banco, até porque no contexto de plataforma aberta, se eu quiser distribuir as melhores soluções que o Itaú oferece, as melhores soluções que o Bradesco oferece, as melhores soluções que o Banco do Brasil ou que essas outras gestoras oferecem, eu também consumo a pesquisa proprietária desses caras. A gente consome a pesquisa proprietária de gestores gringos, né? Então, vem insight muito bom da PINCO, do JP Morgan, da Oaktree e de outras grandes gestoras globais. Então, o ponto é, eu não posso acertar só o macro, eu tenho que acertar o trade. Acho que é isso que vai definir muito Tem o uma frase gestor. muito boa aí, né? Que os Você tem gestores falam, né? o gestor e o grande exemplo, assim, eu não gosto, por ética, eu não gosto de citar muito o nome para falar se o cara acertou ou errou, mas, por exemplo, você tem um gestor que foi gestor, ele foi tesoureiro do Santander por muitos anos, ele foi gestor de um dos principais fundos multimercados de banco brasileiro, banco de capital brasileiro, banco de capital fechado. Ele fez o nome e a história num ciclo muito positivo do S&P, mas depois, quando ele foi navegar solo, sem alguns dos seus portfólio managers, ele tinha o call certo no time errado. Então, assim, a pesquisa econômica dele era robusta, mostrava o que ia acontecer, mas o tático dele foi no momento errado. Então, esse tático não aconteceu no momento certo, ele insistiu numa posição, pela característica do fundo, nós vamos ver isso um pouquinho mais aqui na frente, e isso, de fato, não se reverteu em boa performance, não se reverteu em boa performance, o investidor ele fica desconfortável, insatisfeito, ele vai em busca de outra alternativa. Então, acho que, assim, para esta pergunta, tão importante quanto ter uma boa pesquisa que vai te dar o suporte para tomar decisão, é você acertar o timing, acertar o surf da classe de ativo. É difícil porque quando a gente olha para o contexto aqui de... O Marcos levantou a mão, já vou te dar a palavra, Marcos. Você tem ciclos econômicos aqui, que a gente está olhando basicamente classe de ativo brasileira, tem 2 classes globais aqui, mas momentos específicos ou acontecimentos e fatos específicos, como, por exemplo, o Joesley Day lá de 2016, pode pegar o gestor de surpresa. Se o gestor está com o racional do ativo correto, mas um fato como esse pega a posição desprevenida, isso pode comprometer performance. Tem gestor que vai sofrer mais, tem gestor que vai sofrer menos pelo modelo de gestão que ele vai executar no fundo dele. Nós vamos ver isso já já. Marcos, pode falar aí. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo Tem bom. uma dúvida aqui, e aí eu queria saber a tua percepção, né, Carlos? Eu vejo a indústria ali com
né, principalmente de fundos de investimentos com dois grandes elos, né? A gente tem, né, a gestão propriamente dito, as assets e tudo mais, e a gente Perfeito, tem todo aquele exército ali de distribuição também disso, né? perfeito. E o que que eu tenho pensado ultimamente, né? A gente viu ali o fluxo de multimercado secar basicamente, né? Resgate atrás de resgate, de renda variável também, ele deixou de ter agora, né, saques, porque eu acho que acabou mesmo, acho que a galera sacou tudo que tinha que sacar, né? É, e o ponto que eu fico, né, às vezes pensando é o seguinte, né? O quanto que a distribuição ou o qualitativo da distribuição influencia no resultado do gestor? Porque, veja, muitas Muito vezes, boa pergunta. né? Muitas vezes a distribuição, ela talvez não dá ali, digamos assim, né, a orientação correta, né? Por exemplo, poxa, você está entrando aqui no multimercado, pô, a janela é para a gente trabalhar pelo menos 3 anos, né? Não acontece isso, a gente não vê isso acontecer. Tanto é que nesse slide aqui que você está trazendo, né, eu costumo usar eles nas minhas apresentações também, não exatamente esse, mas parecido, porque é isso, né? O investidor está sempre behind ali Exato, do retorno, ele está exato, sempre correndo atrás depois que já foi, né? exato. E eu vejo que a distribuição tem muita influência nisso, né? Porque muitas vezes ele apresenta aquele produto que tal, né, o bonitão, principalmente na janela dos últimos 12 meses, né? Provavelmente não vai ser aquela performance ali daqui para frente, o investidor vai ficar frustrado, solicita o saque, o gestor precisa, né, liquidar. A gente sabe que o mercado brasileiro não é tão líquido assim, né? Joga a cota mais abaixo ainda e por aí vai. Então, eu queria te ouvir nesse sentido, né? O que. é, desse problema, digamos assim, né, que a gente teve na indústria, né, na tua percepção, o que é de fato, né, o camarada lá errando o trade, né, e o que é a contribuição também da distribuição no teu ponto de vista? É, aí a grande pergunta é o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, né? Porque, assim, quando vou responder em duas linhas, né? A gente teve recentemente no evento de planejamento dos parceiros aqui com o BTG, e eu não sei em números reais aí o quanto a gente está falando de pessoa física representando os distribuidores. Quando você vai para um mercado ali, principalmente no mercado de independentes, a gente viu, e eu vivenciei, né? Eu acho que o Eduardo também vivenciou, e muitos dos que estão acompanhando aqui também, alguns dos que estão acompanhando que eu conheço, a gente vivenciou essa onda das plataformas, né? Principalmente ali com o evento de XP de 2010 para cá, entrada de BTG, Safra, Ion do Itaú e por aí vai. A gente viu essa explosão de profissionais no mercado financeiro acontecer, ou uma explosão de profissionais para as plataformas de distribuição. A maioria das vezes, profissionais com bastante qualidade, mas muitas vezes alguns profissionais que ainda tinham espaço para navegar ali e déficit de conhecimento que também muitas vezes, numa pergunta ou numa incisiva mais forte de um cliente que se machucava com alguma alocação, não conseguia segurar aquela manutenção de alocação em função do cara talvez não ter um conhecimento tão profundo e também não saber o que a gestora estava fazendo naquele momento. Acho que um ponto está aí, né? Você tem o gestor que foi pego de surpresa num momento de mercado ruim, a performance ela vai responder muito para a pessoa física, assim, para o cliente pessoa física, a performance ela vem em primeiro lugar, não adianta. O cara pode gostar muito do assessor financeiro dele, o cara pode ser tecnicamente muito bom, mas se a performance incomodou, ele vai apertar o botão. Este apertar o botão compromete muitas vezes o que o gestor está colocando ali como tese macro, né? Quando a gente falar um pouquinho ali na frente dos tipos de multimercado, tu vai ver que você tem um cara de ciclo que ele não quer saber se o dólar subiu de anteontem para cá de 5,80 para 6. Ele estava acreditando que esse dólar não era 5,80. Pelas condições que se esperava, ele achava que esse dólar era para ir para 4,90. Então, a tese técnica dele do dólar, se o dólar subiu ou não, porque o mercado entrou numa espiral de mood negativista, não é isso que vai fazer ele mudar a decisão. Mas enquanto ele resistir naquela posição que o mercado está batendo contra, vai bater performance
o cliente vai se incomodar, ele vai bater com o assessor. Se o assessor não conseguir transmitir aquela confiança na manutenção da posição, o cliente não vai se sentir confortável, ele vai pedir para executar, vai ser massivo, vai machucar a posição, o gestor vai ter que desmontar antes e aí vai comprometer. Onde está o início desse ciclo? Não sei. É difícil você precisar. Mas na maioria das vezes, o gatilho ele parte do cliente porque ele se incomodou com a performance, né? O que muitas vezes a gente tenta mostrar aqui para o time, e isso é um pouco também, Marcos, do que a gente aprendeu a fazer na escola Itaú e na nossa escola aqui, Pace e time que a gente vem desde a época do Safra. A gente define a alocação por modelo de cabeça de gestor e complementariedade com relação à correlação que esses gestores, na verdade, com a descorrelação que esses gestores têm entre si para modelo de construção de portfólio. Então, não adianta eu chegar aqui e falar para você, olha, nós vamos colocar 4 multimercados na sua carteira, mas aqueles 4 multimercados que a gente está colocando na carteira, basicamente os caras são traders de juro moeda, mas basicamente os caras só operam juro brasileiro e moeda de país consolidado. A chance deles terem um grau de correlação bastante significativo e sofrerem pelos mesmos motivos e a posição ser perdedora pelos mesmos motivos em tudo, ela é muito grande. E muitas vezes, quando a turma vai fazer uma recomendação de alocação, o cara pega a tabela de rentabilidade, dá um sorte do maior para o menor e começa a fazer a alocação dali. E todo mundo estava surfando nos mesmos veículos. Então, assim, é difícil dar a resposta exata, principalmente porque o gatilho vai ser puxado basicamente por um momento de performance ruim. Quer um exemplo grande disso? 2022, nós tivemos um fundo brasileiro que ele teve retorno de renda variável, chamado SPX Raptor. Esse fundo ele rendeu mais de 60% num ano. Fala para mim, quantos clientes você acha que apertaram o botão para resgatar desse fundo? Nenhum. Por quê? Aí, depois o Edu talvez traga aí algumas teses aí de aulas complementares falando de viés comportamental. O cara está escorado num viés comportamental ali de performance positiva, que ele acha que aquilo vai continuar acontecendo, que ele não estabeleceu o stop, a turma gosta do stop loss, o cara não estabeleceu o stop de ganho dele para uma posição arrojada como aquela, ele tem o stop da perda, mas ele não tem o stop do ganho. Muitas vezes a gente fala isso. Acho que o Warren Buffett está dando um exemplo aí para muita gente. Ele está estopando ganhos significativos de algumas empresas dele e tem feito um caixa relevante em função aí do boom de ciclo de alguns ativos no mercado global. Então, a maioria das vezes, acho que essa performance ela pode sim ser puxada por uma força de distribuidor? Pode, mas inicialmente ela vai ser puxada por algum erro que o gestor executou ali na posição e não foi tão assertivo, ou porque outras classes de ativos, que em tese, né, eu vou colocar em tese, se mostram mais conservadoras, mas que na verdade têm os seus riscos específicos, né? E eu acho que o ano de 2024 está se provando aí o ano do crédito. O cliente ele não vê oscilação, ele acha que não tem risco, né? O investidor ele não vê oscilação, ele acha que não tem risco, mas ele está comprando um outro risco que ele não sabe o que é. Então, acho que o grande papel da turma é traduzir isso, né? E o traduzir isso poxa, vamos interpretar o que é, vamos definir um modelo do como a gente entende que tem que ser a entrega de uma carteira de investimentos para o investidor, e a partir daí, com os racionais certos, a gente estabelece linha de defesa e ataque. Hoje a gente está numa linha muito mais de defesa do que de ataque, em função principalmente da conjuntura interna, e porque o brasileiro tem um home bias grande e de fato, prefere ser mais defensivo e investidor do local, né? Então, acho que, em linhas gerais, a gente está muito nesse sentido. Então, quando você pega ciclo de ativo e constrói a alocação, você vai nesse sentido. Quando você pega a parte de construção de portfólio, a maioria das vezes eles vão tentar
se posicionar em modelo de descorrelação para principalmente diluir risco e tentar puxar fontes de retorno específicas de classes direcionadas. Em função disso, né, as equipes econômicas vão traçar parte de projeção. Isso aqui é um substrato de um material comercial do BTG. Certamente amanhã isso daqui vai mudar completamente. Amanhã tem comitê de tomada de decisão aqui, e essas mudanças elas devem acontecer. Eu estava lendo um pouquinho antes da gente começar aqui a live, que se eu não me engano, o JP Morgan já subiu o call de Selic na próxima reunião para uma alta de 1 ponto percentual, né? O BTG falava que meio ponto na próxima reunião, isso deve se alterar na semana que vem. E, por fim, né, toda essa dinâmica, ela vai dar um termômetro ali pro alocador, e da mesma forma, eu estou falando aqui do alocador, mas do próprio alocador de um fundo multimercado, ele vai definir ali subclasses dentro dos seus portfólios para ficar mais ou menos confortável, mais ou menos direcionado para uma tomada de decisão. Então, isso daqui reflete um pouco a dinâmica do asset allocation, né, institucional do BTG, mas nesse mesmo termômetro, essa mesma dinâmica, os gestores dos multimercados vão calibrar ali nos seus modelos proprietários, né, como foi uma pergunta que o Edu trouxe anteriormente, para a gente chegar de fato numa alocação ou numa alocação de um produto e especificamente entrar. Então, hoje, talvez a gente esteja navegando num dos níveis mais baixos dos últimos 10 ou 15 anos de alocação na classe de multimercados na indústria. Eu lembro que em dados momentos ali, quando a gente fazia gestão de fundo exclusivo no Safra, a gente chegou a ver os modelos dos fundos de perfil ali mais sofisticado navegarem com até 35%, 40% de alocação em multimercado. Juro está aí para mostrar que é um momento de ficar mais defensivo e, de certa forma, os gestores eles devem continuar sofrendo um pouco mais nessa ponta de curto prazo. Eu tenho o Miguel Laranjeira aqui, que ele está com a mão levantada. Acho que tem alguma pergunta aí do Miguel. Boa tarde, Carlos. Prazer. Boa tarde, não. Boa noite, né? Boa noite, Edu. Boa Prazer noite. em trabalharmos juntos. Boa noite. Muito boa provocação ali da questão da saída dos multimercados, né? E a gente está em um modelo no Brasil de muita competitividade entre 2, 3, 4 grupos que têm produtos muito idênticos. E aí, o profissional que está assessorando a carteira faz muita diferença, eu concordo plenamente. Ah, 100% concordo. né? E do outro, mas a gente acaba, o especialista de investimento, o assessor de investimento, ele acaba tendo uma pressão ali para retenção de recursos. O investidor tem um dedo nervoso na outra ponta, e aí, se o especialista disse para segurar, ele não segura, ele aperta o botão lá realmente, né? A minha pergunta ela vai para um tema também que em alguns momentos eu debrucei sobre esse assunto. A gente teve uma explosão muito grande dos fundos incentivados abertos de infraestrutura, né? E com carteiras com carrego que é muito competitiva quando é comparado com os multimercados. E aí o Perfeito. ponto que me chama a atenção nisso é o quão o mercado, e aí eu não sei o quanto que os reguladores têm discutido isso ou se têm discutido o modelo tributário dos fundos multimercados, e aí isso vale tanto para os multimercados, fundos de renda fixa de gestão ativa, mas o modelo tributário hoje desses fundos no Brasil, com tabela decrescente e com cotas semestrais, o quanto que isso você acredita que pode ou não estar atrapalhando o resultado desse produto frente a essa nova disponibilidade de ativos no mercado? Eu acho que não tem uma relação direta, tá? Sim, se você pegar o efeito, por exemplo, dos fundos imobiliários, que tem também essa linha do modelo incentivado, Miguel, de certa maneira, você já tinha algum tipo de ativo na indústria que tinha um benefício como esse benefício da classe dos incentivados,
e que, de fato, se favoreceu num momento específico de mercado, né? Vamos lembrar de novo, a indústria em 2023, né? Ela sofreu bastante com o efeito abertura de spreads vindo do caso de Americanas e na sequência de Light. Isso bateu muito, inclusive, na parte de indústria de multimercados, que entrava para um 2023 com um cenário de Selic perto de 8,5. Eu lembro que a gente fez um evento aqui em Campinas com o economista do Itaú, o economista do Bradesco e o economista do BTG no mesmo painel com os nossos clientes. E você tinha BTG e Itaú muito alinhados e você tinha o time do Bradesco com um sentimento muito otimista em 2023, ali no começo do ano, que se falava em Selic até perto de 8. De novo, voltando para a pergunta inicial lá do Edu, tu tem aí o time de pesquisa proprietária, tu tem o time de economista que vai suportar o portfólio manager para decisão. Os caras estão cravando aquilo. Vem um cisne negro no mercado que faz cair por terra toda a posição, que foi o que aconteceu com o multimercado. De certa forma, marcou muita operação de renda fixa não isenta, mas o mercado muito atento, né? E aí o mercado muito atento é Itaú muito atento, BTG muito atento, Absolute muito atenta, Bradesco muito atento. Esses caras têm uma máquina ali de construção de portfólio de produto que consegue rapidamente matar um pouco do sentimento negativo e trazer alguma alternativa que dá esse conforto que a gente teve da pergunta anterior. Pô, o cara tem um movimento que o cliente tem aquela ânsia de apertar o botão e ele vai para um movimento de um produto que ele fica um pouco mais confortável. Esse movimento do produto mais confortável que performou bastante, de novo, né? O cliente ele persegue a performance que passou, não a daqui para frente. E esse é o grande desafio que a gente tem, transformar isso numa verdade. Não acho, tá? Para resumir, não acho que essa questão da tributação versus o incentivado é o que tem feito o movimento do incentivado ser mais pró-momento do que multimercado. Você tem o efeito lá de 2023, que, na minha visão, foi de fato o que puxou isso, e a tributação em si, em tese, para mim, tem efeito quase que nulo, tá? Ô, Carlos, e você colocou aí do cenário, né? Como que hoje você falou, né, da pesquisa cai por terra toda aquela situação, né? Na tua percepção, e você é um cara que transita muito com os gestores, né? Hoje, esse pessoal ele tem mudado essa posição, essa visão e feito novas posições, ficado neutro. Como que está a cabeça e como que eles estão? Como que o gestor nesse momento ele toma a decisão, Carlos? Olha, Edu, Se você pode ir respondendo na continuação, se você quiser, e tiver outras telas, não, tá? acho que faz sentido já aqui, porque na sequência a gente fala um pouco dessa dinâmica do como cada casa pensa, né? A gente eu tive em férias há uns 20 dias e 2 semanas antes, aí tem coisa de um mês e meio, nós tivemos um ciclo de painéis com 12 gestoras dentro do BTG. Dessas 12 gestoras, você tinha os grandes bancos e você tinha as principais gestoras em termos de eficiência de retorno aí dos últimos 36 meses. A pergunta que a gente fazia era justamente essa, né? Como é que vocês estão enxergando o momento de mercado? O papo era quem ganha a eleição nos Estados Unidos, o que isso impacta para o Brasil, qual vai ser o tamanho do pacote fiscal e quando que o juro vem para baixo de 2 dígitos. 99%, para não falar 100% da turma, falou o seguinte, falou, olha, as nossas posições em risco Brasil, elas estão bem reduzidas e a gente está tentando extrair valor do exterior. Ou seja, o mercado já estava muito pessimista, né? Os gestores já estavam muito pessimistas com o Brasil, eles estavam acreditando muito mais em algumas posições lá fora. Significa que todo o risco do fundo está lá fora? Não, porque pelas regras aí de investidor qualificado,
dos fundos não qualificados, você tem limitações específicas de exposição exterior, então, por derivativo, eles tentam fazer o máximo a exposição. Mas boa parte do caixa é carregado aí nas operações de juros brasileiros, e alguns deles, né, quando a gente vai falar aqui nessa dinâmica mais profunda, já vou até adentrar aqui um pouco disso para vocês. Quando você fala aqui dessa dinâmica do gestor de multimercado, você tem dois grandes caras no Brasil, né? Você tem dois grandes caras no Brasil, dois modelos de gestão no Brasil, que eles representam mais de 90% do estoque de quantidade de fundos e de PL de fundos na indústria brasileira, né? Então, você pega os caras que olharam ali para o Brasil e falaram, olha, acho que vai vir uma notícia não muito ruim, vai vir uma notícia muito ruim. Se o cara já estava com um sentimento muito negativo para o Brasil e ele é um cara de visão de longo prazo, provavelmente a posição de risco Brasil dele estava zerada. Ele estava carregando dinheiro na LFT, compromissado, indexado LFT, e o risco tomado no fundo provavelmente estava em bolsa americana, juro americano e trade de moeda e commodities ao redor do mundo. E o cara do trading podia estar fazendo alguma posição específica ali para tentar tradear, né, esse comunicado de ontem. Quando você fala de um cara de ciclo, né, vou dar o exemplo aí, por exemplo, da Adam, né, do Márcio Appel, vou dar um pause aqui, né, quando você pega o caso da Adam, né, que foi um cara de ciclo, né, e você fala de um cara de visão de longo prazo, quando ele estabelece, isso aqui é um gráfico um pouco mais longevo lá do dólar, né, para exemplificar o que foi o dólar lá atrás, dá até saudade, né, que o dólar era um dólar real 2,40, hoje a gente está vendo no 6, mas é mais para exemplificar, né, isso aqui é de um material do Itaú que a gente usava, inclusive, então eu acho muito didático isso, porque aqui você está sempre vendo o preço do real contra o dólar, né? A turma sempre fala, não, vou comprar ou vou vender dólar. Na verdade, você está fazendo o trade da tua moeda contra o dólar, né? Então, aqui, o gestor estava falando o seguinte, cara, naquele momento ali de 2009, eles viam o Brasil se posicionar de uma forma um pouco melhor ali na saída da crise de 2008. Então, ele falava, olha, a gente acha que tem uma valorização do real contra o dólar, e eu acho que essa valorização do real contra o dólar, ela é cíclica em função das condições mais favoráveis da economia brasileira. O gestor de longo prazo, né, o gestor de ciclo, ou o macro carregamento, como a gente fala no mercado, esse cara ele vai montar uma posição, muitas vezes, representativa do portfólio do fundo e vai perseguir um nível de dólar que o modelo ali proprietário dele cuspiu para o portfólio manager. Então, ele não quer saber se o Haddad veio aqui na TV e falou que está executando um pacote que não foi bem visto para o mercado, o dólar vai subir um pouquinho, mas depois ele vai recorrigir um pouco daquela distorção que o mercado entendeu e o dólar vai continuar seguindo para um ciclo de queda. Esse cara ele não quer saber da oscilação de curto prazo, né? Ele tem menos sensibilidade a essas oscilações de curto prazo, porque ele está perseguindo o ciclo de longo prazo do ativo. Márcio Appel com S&P de 2012 de 2009 a 2015, quando ele fazia a gestão do Safra Galileu, por exemplo. Tá? Ele perseguia aquele ciclo de longo prazo do S&P, escorado num juro nominal zero que aconteceu na economia americana. Foi onde ele fez a boa parte ali da história da nome performance dele. do Galileu. Né? Fez o nome dele. Contrapartida, você tem outros caras que também pensam na parte de ciclo, mas eles são mais curto-prazistas, são os trades, né? Os táticos, né? Boa parte da indústria aí está com os macro trades, né? Mas esse cara ele está muitas vezes tentando pegar um pedaço desse ciclo, mas ele tem mais flexibilidade da posição, né? Ele costuma ser um cara executor, gira muito o portfólio e tenta nesses resultados de curto prazo garantir ali uma performance mais estável, mais consistente. Veja aí portfólios como o caso da JGP, portfólios como a própria Absolute ou a turma da Genoa, que fazia gestão lá do Itaú Red
até 2021, né? Então, aqui é uma fração, né, do que a gente tem de gestores, né, que tem essa filosofia de estrutural mais longo, né? O Verde, né, com o Stuberger, sempre foi um cara de visão muito longo prazo com relação a dólar e juro real no Brasil. Historicamente, sempre se posicionou dessa maneira. E você pega essas outras casas, né, que sempre foram casas mais táticas, mas que também sofreram, né, com os últimos 2, 3 anos, principalmente por quê? Porque o mercado ficou muito incerto, ficou muito não direcional, e a gente teve muito ruído político em função de retóricas políticas que impactaram muito a economia e vem impactando, e tem sido cada vez mais difícil, né, num nível de juros tão alto, né, quando esses caras eles erram um ano e ficam muito para trás do CDI, eles precisam acertar muito mais que a média, numa intensidade muito maior que a média de acertos que eles vinham fazendo, e para tirar esse gap contra o CDI, ele acaba sendo um gap bastante difícil de se quebrar, né? Então, quando a gente avalia essas casas, né, para uma tomada de decisão de alocação e de gestão para os clientes, acho que assim, coisas que são importantes, né? Primeiro, a gente olha para o macro para entender a dinâmica do mercado, a gente entende para essa dinâmica de estratégia, né? Como é a vida no mercado brasileiro. Boa parte do capacity desses gestores é macro, principalmente por conta da escassez, né, e do tamanho da capilaridade que a gente tem na Bolsa brasileira, que é muito pequena. Então, principalmente quando você fala de estratégia long and short de arbitragem, a gente tem pouco ativo no mercado de renda variável e derivativo que possa se valer, e eles também têm equipes menos robustas para também fazer um pouco da pesquisa lá fora, mas a gente vê casas que conseguem, nesse momento, se valer de pesquisa econômica e de pesquisa quantitativa, começarem a se destacar em micro frações de book dentro dos fundos. Você não tem um grande fundo quantitativo que se destaca hoje na indústria, mas você pega um pouco dessa inteligência dentro de um fundo macro, e em função disso ele acaba criando um portfólio um pouco mais diversificado dentro da sua própria macroestrutura para trazer performance. Então, assim, chega-se nesse exemplo, a gente complementa o cara de ciclo, que é mais volátil, com o cara tático, que vai ser um pouco mais consistente, para a partir daí se chegar naqueles caras que a gente entende que são mais eficientes. Como é que a gente faz isso num estudo proprietário nosso? Só me fala aí com o tempo que eu sei que eu falei demais, tá? Mais uns 15 minutos, 20 minutos, acho que Da terminamos. mesma forma que ali nas finanças corporativas, né, a gente vai avaliar balanço de empresa por um índice de liquidez, um índice de endividamento, posição de caixa, ROA, ROI. Como é que a gente pode criar uma metodologia de avaliação mais simples por meio de índice de eficiência para também ajustar a seleção de um fundo e não olhar básica e única, exclusivamente, friamente pela performance? A gente olhou e criou isso que a gente usa desde a época do Itaú, tá? Passamos e implementamos esse modelo no Safra, no Private do Safra, e como isso a gente carregava desde a época do Itaú, quando nós montamos a nossa estrutura aqui no BTG, via Pace, a gente trouxe esse proprietário para nós e a gente roda isso a cada 6 meses. Então, o que a gente faz? A gente tenta buscar os fundos de maior eficiência pelo índice de Sharpe, que é o quê? Qual é o retorno excedente que esse cara entrega sobre o principal benchmark brasileiro, que é o CDI, calibrado pelo nível de risco, volatilidade que ele tem, né? Então, a gente gera um índice referência, e quanto mais elevado esse índice de referência for, mais eficiente esse gestor está sendo em entregar um retorno para cada ponto de risco dele. Então, a gente chegou nessa matriz, né? No eixo daqui da horizontal, a gente está falando deste índice, e nesse eixo da vertical, a gente resolveu plotar ele contra a volatilidade justamente para separar o quê? Fundos de volatilidade mais baixa, né? Nessa linha tracejada e nessa mancha mais verde clara, são fundos que a gente, baseado em estudo que a gente fazia lá com o pessoal do Fund of Funds do Itaú,
papers dos Estados Unidos que falavam que, olha, os principais hedge funds globais que ficam dentro do primeiro quartil de performance, eles geralmente entregam um índice de eficiência acima de 0,70. Então, traduzindo esse estudo lá de fora para cá, né, pegando uma nuvem aí de fundos que a gente tem cobertura mais quantitativa e qualitativa, quando tu traça essa nuvem e olha para a história total desses gestores e desses fundos, né, são poucos que têm esse posicionamento na linha de primeiro quartil, né? Quando você olha o índice de hedge funds da Ambima, que lá naquela matriz ali parece a tabela periódica ali de performance dos ativos, o índice de hedge funds, ele é a média, né? Mais ou menos a média da performance da indústria. Então, se você tem gestores que rodam acima da média da indústria e ficam navegando ali próximo do primeiro quartil, a maioria das vezes esses caras de primeiro quartil, eles estão fechados e aí você tem um bloco ali de primeiro e segundo escalão. Basicamente é o que a gente vai sempre olhar para a tomada de uma decisão, né? Só que o que a gente tem percebido né, ao longo desses últimos 5 anos, a massiva entrada de gestores, o ciclo de juros que passa a ser mais relevante nesse momento, tem feito, né? Quando você olha em 36, quando você olha em 24, quando você olha em 12 meses, basicamente a performance dos últimos 12, 24, 36, ela foi exatamente amassada aí por essa perda de eficiência dos gestores, mas pouquíssimos ali sobreviveram, né? E quando você olha ali os que sobreviveram, você vê a manutenção de alguns bons nomes, né? Então você pega ali o Alfredo Menezes, que é ex-tesoureiro do Bradesco, que está no Armor. Você pega ali o Toroz e o Rodrigo Azevedo, que vieram do Banco Central com a Ibiúna. Você pega o time da Genoa, que veio ali da turma do Itaú Red. Você pega o Fabiano, com a turma que veio da tesouraria da Absolute. E entre outros casos ali, como o time da Capitalo, que foi ex-BBM, e também de BTG, você pega esse bloco aí, talvez de 5, 6 gestores, que tem um estoque de performance de longo prazo bastante consistente e que se complementa não só em nível de volatilidade, mas em nível de correlação e tipo de ativo que eles fazem a extração da performance, né? Então, no final do dia, como é que você toma a decisão para uma alocação de multimercado? Primeiro, eu olho o macro. Segundo, eu olho o contexto do que esse macro vai me dar para a classe. Eu posso ficar mais ou menos consolidado numa posição de risco. E a partir daí, nós vamos fazer a seleção baseado basicamente no que a gente está vendo aqui nesse modelo nosso, complementado pela correlação, descorrelação que esses gestores têm entre si, num horizonte de prazo mais longo, tá? Eu tenho, acho que o Marcos com a mão levantada aí de novo, e você acho que queria fazer uma pergunta também, né? Pode falar, Marcos. Opa, beleza. É só uma dúvida ali. Quando você traz ali o Sharp ali para a conta ali da análise, é o Sharp acumulado ou é em janela móvel que vocês costumam utilizar? Esse é o Sharp anualizado, mas da janela histórica total do fundo. Por exemplo, aqui Ah, tá. você tem fundos que tem 5 anos, tem fundo que tem 7, tem fundo que tem 10. Aqui, cada fundo está no seu horizonte de tempo de existência. Tá Ok. certo comparar um fundo de 5 com um fundo de 10? Você tem erros pontuais de modelo. Aqui a ideia é, historicamente, na vida do verde, como é que ele se posicionou? A vida do Raptor, como é que foi? Isso aqui, a gente evita fazer a série móvel na mais longa, justamente para mostrar, cara, como é que esse cara é na vida total dele, independente se ele tem 5, se ele tem 10, se ele tem 20 anos. Quando tu traz para a janela de 36, eu estou fazendo a móvel de 36, de 28/6/24 para trás, mas se eu rodasse esse modelo em 31/7,
eu estaria fazendo essa móvel de 31/7. Então, toda vez que a gente roda esse modelo aqui, Marcos, esse Sharpe eu vou fazer na móvel da janela de referência. Então, se eu estou cravando aqui a minha data base final, 28/6, eu estou fazendo o Sharp anualizado, baseado nos 36 meses da amostra, tá? A mesma coisa para o 24, a mesma coisa para o 12 meses. Isso aqui dá para cravar que você vai fazer a melhor seleção? Não, até porque boa parte dessa base de modelo aqui, ela está levando em consideração a performance passada desses gestores. Isso aqui serve para quê para a gente? Para mostrar um pouco de consistência e correlação entre eles. Então, assim, isso é um dos inputs que a gente vai usar. Não é por aqui que a gente vai cravar que tem que ser A, B e C. O ponto final de definição de uma alocação é o papo, é aquilo que o Dudu falou, né? A profundidade que você tem e dos que você seleciona, tu tem que estar todo mês falando com esses caras. Então, hoje, dentro da nossa estrutura, eu faço essa figura, né? A gente faz essa figura de alocação e a gente tem essa figura do cara que está se relacionando todo mês com essas principais gestoras. Então, todo mês eu vou lá, bato o telefone lá no Paulo Bocchio. Ô, Bocchio, me fala um pouquinho como é que está a posição aí do Absolute Vertex. Pô, mas como é que está o carrego aí, respondendo aqui a do colega posterior, como é que está o carrego do DI do fundo isento redeado? Como é que está o carrego de IPCA+, do teu fundo isento de infraestrutura IPCA? Então, a gente está dentro toda hora com a informação e é óbvio que a posição que ele me fala hoje pode já não ser a posição de amanhã, mas a todo momento a gente tenta manter esse grau de proximidade com aqueles gestores que o técnico, o estatístico cuspiu aqui para a gente, para alocação e para tomada de decisão, para a gente poder estar sempre nessas discussões, né? Que foi aquela pergunta que você fez. Pô, o que vai contribuir para esse cara talvez perder um pouco de performance pode ser essa movimentação do distribuidor. Se o distribuidor está o tempo todo próximo do gestor e sabe o que está acontecendo, ele tem mais argumento, ele tem mais insumo para defender a manutenção de uma posição. A gente sempre aprendeu a trabalhar assim, a gente gosta de trabalhar assim, e é assim que a gente faz com o time de assessores nossos aqui da PACE, né? A todo momento a gente está suportando o time com essas decisões. Daqui para frente, né? O que vai ser da indústria, né? Eu volto naquele quadro da evolução das classes de ativos. O mundo é ciclo. Então, historicamente, você vê o mercado se movimentar e quando você olha para o Brasil, basicamente, a história e a robustez da alocação, ela foi representada, pelo menos nos últimos 14 anos, pela manutenção de uma posição híbrida entre juro real e juro nominal, complementada por alguma posição de risco. Essa posição de risco estrutural nos multimercados, ela é importante, ela tem que ser mantida, principalmente porque nós somos profissionais de mercado financeiro, mas o nosso cliente, ele está na área da saúde, ele está na engenharia, ele está na advocacia, ele está em outras áreas de negócio, que no dia a dia ele não tem essa velocidade para tomar uma decisão ou para fazer a alocação por si só. Então, se delega isso a um gestor ativo, né? Então, você tem que ter uma passividade relevante na tua alocação, seja ela para se proteger no momento de subida ou de queda de juros, e isso é materializado pelo juro real, juro nominal, complementado pela gestão ativa. Essa gestão ativa ela pode ser feita por meio dos hedge funds, ela também pode ser feita por meio dos fundos de renda fixa ativa. Mas o que a gente acaba vendo muito, né, e o que eu acho que tem levado muito a transformação do mercado de hedge funds brasileiro e a própria evolução da carteira dos investidores brasileiros é essa alocação para o internacional, né? Acho que o movimento que a Everno trouxe há alguns anos
de flexibilizar o acesso do investidor brasileiro ao exterior com volumes menores, a própria dinâmica da conta internacional que o BTG implementou, a sequência do Itaú participando do capital social da Avenue, também levando isso para os investidores no Ion. Você vê outros grandes bancos também fazendo esse movimento de expansão das suas plataformas internacionais, tem dado essa dinâmica de acesso ao cliente. Isso pode ser um fator também que acaba batendo na performance dos multimercados? Talvez possa, né? A gente não tem como cravar, mas o que a gente vai ver provavelmente daqui para frente é uma consolidação grande aí de gestoras, né? Teve um estudo de um colega nosso, né, o André Leite, da TAG. Ele foi gestor do Galileu, ele passou por outras casas e hoje ele é CIO da TAG, né, que é um family office. E ele fez um estudo bastante bacana, depois eu divido aqui com o Edu, se ele me permitir, e aí vocês podem dar uma olhadinha, falando muito disso, né? O mercado, ele viu uma explosão de assessores, mas ele também viu explosão de assets, que para manter um asset você não é barato. Às vezes esses caras eles precisavam tomar riscos bastante relevantes para provar a performance, mas a captação não veio. E esses caras eles não se sustentaram. Isso também poluiu um pouco a dinâmica do mercado. E na visão, né, desse estudo que ele tinha trazido, a gente deve ver uma consolidação muito grande. Vão sobrar poucas e boas. Essas poucas e boas elas vão ter o desafio não só de fazer uma boa gestão olhando para os ativos brasileiros, mas eles vão ter que ter uma visão cada vez mais internacionalizada, porque o investidor brasileiro aí, médio, ele também está com uma visão mais internacionalizada. E, felizmente, a gente tem uma economia que ela é uma economia que não é tão estável como a economia americana, e outras economias de países consolidados. Então, a gente convive muito com o ciclo, né? O ciclo, geralmente, nosso é um ciclo sempre muito mais curto do que o ciclo de economias mais consolidadas. Então, naturalmente, a gente deve conviver com uma volatilidade maior nesses fundos, enquanto a gente tiver um ciclo de juro muito alto, né? Essa é uma visão que o mercado tem. A gente deve viver uma década de inflação e juro muito alto. Então, certamente deve ser uma década que vai ser bastante desafiadora para os gestores macro, e que possivelmente vai catapultar aí uma consolidação bastante grande na indústria de gestores macro, tá? Eu vou abrir aqui Carlos, para o Miguel. Eu vou abrir para o Miguel. é, Tem uma pergunta aqui do Miguel, Du, e aí eu deixo contigo. isso, aí depois da pergunta a gente pode ir para o encerramento. No encerramento, eu queria. Você já citou algumas casas aqui, né? Mas eu queria que se você pudesse colocar ali suas top 3 de preferências para o próximo ano, né? Do que você tem enxergado aqui para a gente ir acompanhando aqui ao longo de 2025. Maravilha. Vamos lá, Miguel. Carlos, ainda sobre a estrutura de multimercados, quando a gente olha os bons fundos americanos e europeus, e tem uma coisa interessante que é uma página aberta na rede com posições das suas principais alocações sendo divulgadas, um volume de informações muito maior sobre a posição que o gestor está tomando dentro do fundo. Aqui no Brasil, o caminho foi inverso, né? A gente teve uma alteração de normatização que o gestor ele ganhou mais liberdade para esconder um pouco mais sua posição, principalmente aquela posição de que ele está com maior crença, com maior expectativa de resultado. Você acredita que isso ajudou, isso atrapalhou? O que é que você pensa sobre isso? Será que faz sentido o gestor ter mais claro a divulgação do seu portfólio para o mercado? Ó, essa parte da divulgação do portfólio de posição de carteira, Miguel, vou lembrar da época que eu fazia produto, tá? Eu lembro que eles tinham uma janela de divulgação de 90 dias, né?
Eu não lembro se eu confesso que eu não sei se isso mudou, tá? Mas o que eu vejo, assim, e isso a gente recebe muito, e talvez eu acho que o que ajuda bastante se assemelha bastante com o que a gente vê lá fora. Lá fora você vê muitos fact sheets das gestoras, né? Falando muito sobre essas principais posições, e eles têm um resumo assim bem sucinto daquilo que aconteceu no mês, para justificar um pouco a performance. Eu vejo no Brasil um movimento um pouco diferente, né? Os gestores, eles mitigam um pouco daquilo que eles têm da posição, mas eles dão cartas de gestão bastante robustas, muitas vezes para traduzir um pouco do que aquela pesquisa macro, né? A gente falou muito de pesquisa macro, do que aquela área de pesquisa macro deles estão falando, e deixam ali um short test falando de posicionamento e crença do ciclo à frente, né? Então, assim, confesso que eu não sei essa parte aí se mudou ou não, mas eu vejo, assim, pelo menos nos gestores principais que a gente acompanha, a gente lê todo mês aí as cartas de gestão deles, assim, bastante informação útil que ajuda a gente a referendar aí as posições, tá? Olhando para a sua pergunta aí para fechar, Edu, muita Até, gente. até de repente, se eu puder até fazer uma outra brincadeira aqui, Carlos, eu vou falar um book e você fala o melhor gestor que tiver à cabeça. Vou falar alguns books, você fala o melhor gestor que vem à cabeça. Pode Bora. ser? Acho que fica mais Vai me pegar interativo. de calça curta, vamos lá. Juros Brasil, Genoa, Moedas, Capitalo, Emergentes, ex-Brasil, Emergentes ex-Brasil. Poxa, isso é difícil, mas eu acho que o BTG acerta bem isso aí, o Itaú também. Estados Unidos, juros, juros Absolute, internacionais, Absolute, com certeza. S&P. S&P, Absolute está acertando bastante o S&P, viu, cara? Legal. E para finalizar, aí eu não sei, E assim, você. se pensar num conjunto da obra aí, que era o primeiro nome que eu começaria falando, tem muita gente que apertou o botão, jogou o cara na lama, falou que ele estava quebrado porque ele era muito pessimista. Eu não abri mão, eu insisti. Ele é o cara que está voltando com tudo aí, é o pessoal da SPX, a gente acredita bastante neles, não abrimos mão, resistimos aí as perguntas que o Marcos falou, né? Pô, apertamos o botão, o mercado distribuidor derreteu. Cara, a gente segurou porque a gente acredita na tese, e de fato o fundo ele tem se recuperado muito bem aí da virada do semestre para cá. Então, assim, se pensar nesse conjunto aí da obra, foi boa a provocação aí do. Você me pegou de calça curta, mas deu para responder rápido. Então, assim, Genoa Absolute, Itaú, BTG, SPX e Capitalo, soma-se a isso, JGP é o nosso sete magníficas aí. Que bom, que bom. Pessoal, muito obrigado. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom aqui, alto nível bate-papo, né? Chegamos a ter aqui 37 pessoas aqui dentro da sala, né? Então, a gente vai chegando no final de ano, as férias vão chegando, a gente vai tendo, né, uma diminuição aqui do nosso público, mas mesmo assim foi é, um alto nível aqui, um grande conhecimento, tá? Então, agradecer muito você. Agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco, tá? Fiquem à vontade para acionar aqui o Carlos no LinkedIn, tá? Tem um contato dele do LinkedIn, tem a FIA, as postagens aqui. Então voltaremos aqui todos juntos no próximo ano. Carlos, se quiser deixar uma mensagem final, um abraço, tá contigo e a gente finaliza. Ó, eu joguei lá no chat o e-mail profissional meu aqui do escritório. Assim, primeiro agradecer a oportunidade de vocês. A gente tem aqui uma porta super aberta para essa troca de experiência, de informação. Assim, tenho certeza que a instituição que vocês escolheram para se capacitar, para trazer mais conhecimento aí para a carreira de vocês,
está entre as melhores, se não a melhor do país, tá? Então, parabéns aí mais uma vez, parabéns aí, Edu, pela iniciativa, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlos. Boa noite, turma. Valeu, gente, obrigado, bom descanso Até aí para mais. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.